Bom, é o seguinte, nós vamos trabalhar com matemática, a função simbólica, parágrafo 95. A função simbólica, função é um termo retirado da matemática, é a relação de correspondência, de correlação entre dois conjuntos que possuem uma variável comum. O que é uma variável? Variável é um termo que é indeterminado numa relação função e pode ser substituído por diversos valores ou termos determinados. Então, no caso aqui, entre dois conjuntos que possuem uma variável em comum. Isso que é a função. É uma relação de correspondência, de correlação entre dois conjuntos que possuem uma variável comum. Simbólica. Simbólica é relativa ao símbolo, que serve ao símbolo, que tem caráter de um símbolo. Por exemplo, a espada da lei simbólica. A espada simbólica da lei. Então, a função simbólica, essa relação de correspondência entre dois conjuntos que possuem uma mesma variável simbólica, quer dizer, do símbolo, apresenta-se, não quer dizer que seja, como um duplo movimento no sujeito. O homem, no sentido não é masculino, é o ser humano, faz da sua ação um objeto. Faz uma ação qualquer, pegar isso aqui, é um objeto. Mas para essa ação, devolver em tempo hábil o seu lugar fundador, como se pegar esse objeto fosse a ação fundadora da coisa. E não é. Nesse equívoco que opera a todo instante, reside todo o progresso de uma função. Já falei o que é função. Função é uma relação de correspondência entre dois conjuntos que possuem uma variável comum, em que se alternam a ação e o conhecimento. O conhecimento no sentido de informação. Então, ele tem ao mesmo tempo a ação e o conhecimento estão se alternando aí. Aí Lacan vai dizer no parágrafo 96. Exemplos tomados. Primeiro ele vai avisar que os 4 parágrafos, tanto 95, 94, 93 e 92, 92 foi aquele que a gente falou dos mitemas, da sincronia dos mitemas e tal. Ele vai falar que todos esses parágrafos foram reescritos em 1966. Agora, continuando no parágrafo 96. Exemplos tomados de empréstimo, um dos bancos escolares, quer dizer, um que ele aprendeu no colégio, e outro que há de mais vivo em nossa época. Lembre-se que Lacan vive uma época que nós não estamos vivendo. Nós estamos vivendo um período posterior a esta época em termos políticos, históricos, que é o que ele vai tomar no segundo ponto. O primeiro, que é esse dos bancos escolares, ele chama de matemático. Ele fala, primeiro tempo, o homem objetiva em 2 números cardinais 2 coleções que contou. Bota 2 coleções de bolinha de gude que seja. Segundo tempo, ele realiza com esses números o ato de adicioná-los. Ele junta todas as bolinhas de gude. Aí diz assim, conferir o parágrafo 4º da segunda edição da Crítica da Razão Pura, do exemplo citado por Kant na introdução à estética transcendental. Aí vem a exposição metafísica do conceito do tempo do Kant, no parágrafo 4. O tempo não é um conceito empírico que derive de uma experiência qualquer. Empírico é que vem da experiência. Porque
nem a simultaneidade, simultânea ao mesmo tempo, nem a sucessão, o que vem depois vai se sucedendo, surgiram na percepção se a representação do tempo não fosse o seu fundamento a priori. Basicamente, só pressupondo podemos representar-nos que uma coisa existe num só e mesmo tempo, simultaneamente, ao mesmo tempo, ou em tempos diferentes, sucessivamente. 2. O tempo é uma representação necessária que constitui o fundamento de todas as intuições. Não se pode suprimir o próprio tempo em relação aos fenômenos em geral, embora se possam perfeitamente abstrair os fenômenos do tempo. O tempo é, pois, dado a priori, por princípio. Somente nele é possível toda a realidade dos fenômenos. De todos estes se pode prescindir, mas o tempo, enquanto condição real de sua possibilidade, não pode ser suprimido. 3. Sobre esta necessidade a priori, assenta-se também a possibilidade de princípios apodíticos. Apodíticos é apodeicticos, que é demonstrados, das relações do tempo ou de axiomas. Axiomas são postulados, são máximas, são sentenças do tempo em geral. O tempo tem apenas uma dimensão. Tempos diferentes não são simultâneos, mas sucessivos, tal como espaços diferentes não são sucessivos, mas simultâneos. Então, o tempo é diferente do espaço. O espaço diferente não é sucessivo, ele é simultâneo. Agora, o tempo diferente não é simultâneo, é sucessivo. Vocês têm que entender isso. Tudo isso vai precisar para entender para a clínica, tá? Esses princípios não podem ser extraídos da experiência, porque esta não lhes concederia nem rigorosa universalidade, não teria como garantir, nem certeza apodítica, ou seja, demonstrável. Poderíamos apenas dizer: assim nos ensina a percepção comum, e não assim tem que ser. Estes princípios valem, por conseguinte, como regras, as únicas que, em geral, possibilitam as experiências, e, como tal, nos instruem antes de tais experiências, não mediante estas. Antes delas, e não mediante elas. 4. O tempo não é um conceito discursivo, ou, como se diz, um conceito universal, mas uma forma pura de intuição sensível. Tempos diferentes são unicamente partes de um mesmo tempo. Ora, a representação que só pode dar-se através de um único objeto é uma intuição. Então, por isso aquela ideia de que dá a impressão, né? Equívoco, né? E também não se poderia derivar de um conceito universal a proposição segundo a qual tempos diferentes não podem ser simultâneos.
Essa proposição é sintética, quer dizer, faz síntese, e não pode ser unicamente proveniente de conceitos. Está, portanto, imediatamente contida na intuição e na representação do tempo. 5. A infinitude do tempo nada mais significa que qualquer grandeza determinada de tempo é somente possível por limitações de um tempo único que lhe serve de fundamento. Portanto, a representação originária do tempo, e aí ele bota o tempo em itálico, terá que ser dada como ilimitada. Sempre que, porém, as próprias partes e toda a magnitude de um objeto só possam representar-se de uma maneira determinada por limitação, a sua representação integral não tem que ser dada por conceitos, pois estes só contêm representações parciais, porque as representações parciais são dadas em primeiro lugar. É preciso que haja uma intuição imediata que lhes sirva de fundamento. É preciso que sua intuição sirva de fundamento. Esse é o ponto que Lacan levantou lá do banco do colégio dele para mostrar esse equívoco desses tempos que o homem se confunde e que se alternam a ação e o conhecimento, a ação e a informação. Ele é um equívoco. Ele pensa que ele fazendo um já fez o outro ao mesmo tempo. Não. Lacan vai mostrar isso em termos matemáticos através da crítica da razão pura de Immanuel Kant. O segundo fica para o próximo.